Ninguém se atrevia a falar com o milionário Eduardo Monteiro há 2 anos. Até que Gabriela, filha da faxineira, ofereceu um biscoito caseiro, e o que aconteceu depois emocionou a todos. Eduardo Monteiro desligou o alarme às 5 da manhã, como fazia todos os dias há exatos 24 meses. A mansão de 3.000 metros quadrados permanecia mergulhada no silêncio absoluto que ele exigia de todos os funcionários. Nada de conversas, nada de risadas, nada que pudesse lembrar que existia vida além daquelas paredes de mármore frio. Ele desceu a escadaria principal pisando devagar nos degraus de granito importado, cada passo ecoando pelo hall vazio como um martelo batendo em metal. O reflexo no espelho dourado do corredor mostrava um homem de 42 anos que parecia ter 60, cabelos grisalhos prematuros, olhos fundos cercados por olheiras profundas, ombros curvados pelo peso invisível que carregava. A rotina matinal nunca variava. Café preto sem açúcar na cozinha silenciosa, 2 pílulas azuis para a ansiedade, uma branca para a depressão. Eduardo engolia os comprimidos como quem toma veneno, sabendo que eram necessários para conseguir funcionar mais um dia, ou pelo menos fingir que funcionava. Roberto, o mordomo, apareceu na porta da cozinha segurando uma prancheta. Era um homem de 55 anos que trabalhava na casa há 15, mas nos últimos 2 anos tinha aprendido a falar apenas o essencial. Senhor Monteiro, temos uma situação. Eduardo levantou os olhos do café, irritado com qualquer coisa que pudesse quebrar sua rotina previsível. Que situação? Dona Carmen pediu demissão ontem à noite. Deixou a chave na portaria. Roberto hesitou antes de continuar. Já contatei a agência de empregados. Mandaram uma substituta para hoje. Eduardo suspirou. Carmen era a 4ª faxineira em 6 meses. Todas saíam pela mesma razão. Não conseguiam suportar o clima pesado da casa, a proibição de conversar, a sensação de estar trabalhando em um mausoléu. Deixe claro as regras para a nova funcionária. Trabalho silencioso, sem perguntas pessoais, sem tentativas de conversa. Se não conseguir seguir as instruções, pode ir embora no primeiro dia. Roberto assentiu, acostumado com aquelas exigências que tinham surgido depois da tragédia. Antes, a Casa Monteiro era conhecida por ser um ambiente alegre, onde funcionários eram tratados como família. Agora era um lugar que as pessoas evitavam trabalhar. Eduardo subiu para o escritório no 2º andar, onde passaria as próximas 12 horas analisando relatórios financeiros, participando de videoconferências e tomando decisões que movimentavam milhões. O trabalho era sua única forma de não pensar, de manter a mente ocupada com números e estratégias, em vez de lembranças dolorosas. Por volta das 9 da manhã, ouviu vozes no andar de baixo. Vozes. Eduardo desceu as escadas com passos firmes, pronto para deixar claro que conversas não eram permitidas durante o expediente. Encontrou Roberto conversando com uma mulher de aproximadamente 35 anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas, mas claramente baratas. Ela segurava uma mochila pequena e colorida que definitivamente não era dela. Desculpe, Sr. Monteiro. Roberto se apressou em explicar. Esta é Maria Santos, a nova faxineira. Estava explicando as regras da casa. A mulher se virou e Eduardo notou o nervosismo nos olhos dela, mas também uma determinação que ele não esperava. Bom dia, Sr. Monteiro. Peço desculpas, mas preciso trazer minha filha hoje. A escola dela está em reforma e não tenho com quem deixar. Prometo que ela não vai atrapalhar. Eduardo sentiu a irritação subir como lava vulcânica. Não permitimos crianças na propriedade. Eu entendo, senhor, mas é só por hoje. Amanhã já resolvo a situação. Ela é muito quietinha. O senhor nem vai perceber que ela está aqui. Antes que Eduardo pudesse responder, uma garotinha apareceu por trás de Maria. Tinha no máximo 6 anos, cabelos cacheados soltos nos ombros, olhos castanhos enormes que pareciam absorver tudo ao redor. Usava um vestidinho azul claro que claramente era sua roupa de domingo, tratado com todo o cuidado possível. A criança olhou diretamente para Eduardo sem demonstrar nem um pouco do medo que os adultos sempre mostravam. Pelo contrário, ela sorriu como se tivesse encontrado algo interessante. Oi, ela disse simplesmente.
com a naturalidade das crianças que ainda não aprenderam a ter medo do mundo. Eduardo ficou paralisado. Fazia 2 anos que não via uma criança de perto. 2 anos desde que conseguia olhar para uma sem sentir como se alguém estivesse espremendo seu coração com as 2 mãos. Gabriela, fica quietinha. Maria sussurrou, claramente nervosa com a reação do patrão. Eduardo se virou bruscamente. Uma vez. Apenas hoje. Amanhã encontre outra solução ou procure outro emprego. Ele subiu as escadas 2 de cada vez, fechou a porta do escritório e encostou as costas nela, respirando como se tivesse corrido uma maratona. As mãos tremiam quando ele procurou no bolso do paletó pelos comprimidos extras que sempre carregava para emergências. Durante toda a manhã, Eduardo tentou se concentrar nos relatórios espalhados pela mesa de mogno, mas sua atenção se dispersava a cada ruído que vinha do andar de baixo. Passos leves correndo pelo corredor, o som abafado de brinquedos sendo movidos, a voz doce de Maria explicando para a filha onde podia e não podia ir. Por volta do meio-dia, Eduardo desceu para pegar um copo d'água na cozinha. A casa estava estranhamente silenciosa, e ele assumiu que Maria tinha conseguido manter a filha sob controle. Mas quando chegou ao corredor principal, encontrou Gabriela sentada no chão de mármore, cercada por folhas de papel e lápis de cor. Ela estava desenhando com a concentração absoluta que só as crianças conseguem ter, a língua aparecendo no canto da boca, completamente absorvida na criação. Eduardo parou, hipnotizado pela cena. Fazia tanto tempo que não via alguém fazendo algo simplesmente por prazer, por diversão. Gabriela percebeu a presença dele e levantou os olhos. "Oi de novo", ela disse, sorrindo. "Estou fazendo um desenho da sua casa. É muito bonita, mas parece triste." Eduardo não conseguiu responder. A observação inocente da criança o atingiu como um soco. "Quer ver?" Gabriela estendeu o papel na direção dele. O desenho mostrava a fachada da mansão com traços infantis, mas havia algo perturbador na representação. A casa estava desenhada em cores escuras, sem flores nos jardins, sem sol no céu. Era exatamente como a criança a via, bonita, mas sombria. "Por que você acha que ela está triste?" Eduardo perguntou antes de conseguir se controlar. Gabriela inclinou a cabeça, estudando o próprio desenho. "Não sei. Talvez porque você está triste. As casas ficam parecidas com as pessoas que moram nelas." A simplicidade da resposta deixou Eduardo sem palavras. Uma criança de 6 anos tinha conseguido ver em minutos o que psicólogos caros levaram meses para explicar. "Gabriela!" A voz de Maria ecoou pelo corredor. "Onde você está?" "Estou aqui, mãe, conversando com o moço da casa." Maria apareceu correndo, claramente em pânico. "Desculpe, Sr. Monteiro. Ela saiu da cozinha enquanto eu estava limpando o banheiro. Não vai acontecer de novo." Eduardo olhou para Gabriela, que continuava sentada no chão, olhando para ele com curiosidade genuína. "Tudo bem", ele disse, surpreendendo a si mesmo. Ela não estava atrapalhando. Quando Eduardo se virou para voltar ao escritório, sentiu algo tocar seu braço. Gabriela tinha se levantado e estava estendendo alguma coisa na direção dele. "É para você", ela disse. Era um biscoito caseiro embrulhado em papel de pão, claramente feito em casa com todo o carinho do mundo. O tipo de biscoito que mães fazem para colocar na lancheira dos filhos, doce e imperfeito, mas cheio de amor. "Minha mãe fez. Disse que você parece precisar de doce." Eduardo pegou o biscoito com mãos trêmulas. Quando foi a última vez que alguém tinha se preocupado se ele precisava de alguma coisa? Quando foi a última vez que alguém tinha pensado nele como um ser humano, não apenas como um patrão severo? "Obrigado", ele conseguiu sussurrar. Gabriela sorriu, satisfeita. "Quando você comer vai ficar menos triste. Sempre funciona comigo." Eduardo subiu para o escritório carregando o biscoito como se fosse um tesouro. Colocou o embrulho sobre a mesa e ficou olhando para ele por longo tempo antes de conseguir abrir. O biscoito era simples, feito com ingredientes baratos. Mas quando ele deu a primeira mordida, teve a sensação de que algo dentro do peito começava a descongelar. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo Monteiro sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas foi real. E tudo por causa de um biscoito oferecido por uma garotinha que via bondade onde todos viam apenas um homem perdido na própria tristeza.
Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café esperando encontrar apenas Roberto e Maria. Tinha certeza de que a faxineira teria resolvido a questão da filha, como ele havia exigido. Mas quando chegou à cozinha, lá estava Gabriela novamente, sentada à mesa pequena dos funcionários, comendo uma fatia de pão com geleia. "Bom dia, moço da casa grande", ela disse alegremente, como se fossem velhos amigos. Eduardo parou na porta, confuso. Por que ela está aqui novamente? Maria se apressou em explicar, claramente nervosa. "Senhor Monteiro, peço 1000 desculpas. A creche municipal está com casos de gripe e fechou por 1 semana. Não tenho família aqui na cidade. Vim do interior. Se o senhor quiser, eu posso faltar no trabalho até resolvermos." Eduardo observou Gabriela, que mastigava o pão tranquilamente enquanto folheava um livro de histórias surrado. A criança parecia completamente à vontade, como se pertencesse àquele lugar. 1 semana, ele murmurou, mais para si mesmo. "Prometo que ela não vai incomodar. Trouxe livros, lápis de cor, quebra-cabeças. Ela sabe se entreter sozinha." Eduardo estava prestes a dizer que aquilo era inaceitável quando Gabriela pulou da cadeira e correu até ele. "Você gostou do biscoito de ontem?" ela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele com aquela curiosidade pura das crianças. Eduardo hesitou. A verdade era que tinha comido o biscoito inteiro e dormido melhor do que há meses. Mas admitir isso parecia vulnerabilidade demais. Estava aceitável. Gabriela sorriu como se ele tivesse dado a resposta mais maravilhosa do mundo. "Sabia. Mãe sempre diz que comida feita com carinho cura qualquer tristeza." Durante toda a manhã, Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar os ruídos vindos do andar de baixo. Não eram ruídos perturbadores, apenas vida acontecendo. Passos leves subindo e descendo escadas, a voz de Gabriela fazendo perguntas sobre tudo que via, risadas baixas de Maria respondendo. Por volta das 10 horas, Eduardo foi até a cozinha buscar mais café e encontrou algo que o fez parar na porta. Sobre a mesa estava um desenho novo. Desta vez, Gabriela tinha desenhado a mansão novamente, mas com modificações. Havia flores coloridas nos jardins, um sol amarelo brilhante no céu azul. E na janela do escritório onde Eduardo trabalhava, ela tinha desenhado uma figura masculina sorrindo. Embaixo do desenho, escrito com a caligrafia incerta de uma criança de 6 anos, estava: "Para o moço ficar menos sozinho." Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas. Ninguém havia se importado com sua solidão há tanto tempo que ele tinha esquecido como era ser visto por alguém. "Você gostou?" Gabriela apareceu na porta da cozinha segurando um copo de suco. "Por que você desenhou a casa assim?" Gabriela se aproximou e apontou para o sol no desenho. "Porque toda casa precisa de sol. E toda pessoa também. E se a pessoa não quiser sol?" A pergunta saiu mais amarga do que Eduardo pretendia. Mas Gabriela não pareceu se intimidar. "Todo mundo quer sol", ela disse com a convicção absoluta da infância. Às vezes a pessoa só esqueceu como é bom. Durante o almoço, Eduardo comeu sozinho na sala de jantar, como sempre fazia. Mas desta vez, conseguia ouvir a conversa de Maria e Gabriela na cozinha. A faxineira estava explicando para a filha sobre a importância de respeitar o espaço dos outros, de não incomodar. "Mas mãe, ele parece tão sozinho. Por que não podemos fazer companhia? Porque nem todas as pessoas gostam de companhia, meu amor." "Mas por quê? Ser sozinho não é gostoso." Eduardo parou de mastigar. Quando foi que ele tinha decidido que preferia estar sozinho? Quando a solidão tinha se tornado sua zona de conforto em vez de sua prisão? À tarde, enquanto estava em uma videoconferência importante com investidores japoneses, Eduardo ouviu uma batida suave na porta do escritório. Desligou o microfone e foi atender, esperando encontrar Roberto com algum documento urgente. Era Gabriela, segurando uma bandeja pequena. "Trouxe lanche para você", ela sussurrou, como se entendesse que ele estava trabalhando. Na bandeja havia um sanduíche simples, um copo de suco e outro biscoito caseiro. Eduardo olhou para a criança, depois para a tela do computador onde 6 executivos esperavam seu retorno. "Estou em uma reunião importante." "Eu sei. Por isso trouxe o lanche. Mamãe sempre diz que gente que trabalha muito precisa comer direitinho." Eduardo voltou para a mesa, desculpou-se com os japoneses e continuou a reunião.
Mas desta vez, enquanto discutia números e estratégias, comia o sanduíche que uma criança de 6 anos havia preparado para ele. O pão estava cortado em triângulos perfeitos. Havia um coração pequeno desenhado com ketchup no prato. Quando a reunião terminou, Eduardo desceu para devolver a bandeja. Encontrou Gabriela no jardim dos fundos, brincando sozinha com alguns brinquedos improvisados. Tampinhas de garrafa que viraram carrinhos, pedras que eram casinhas. Gabriela, ele chamou. Ela levantou os olhos, sorrindo. Gostou do sanduíche? Sim, obrigado. Eduardo hesitou, depois se sentou na grama ao lado dela. O que você está fazendo? Brincando de cidade. Esta aqui é a padaria. Ela apontou para uma pedra maior. Esta é a escola. E esta é a casa onde moram pessoas felizes. Como você sabe que elas são felizes? Gabriela olhou para ele como se a pergunta fosse óbvia. Porque elas têm família. E família faz a gente feliz. Eduardo sentiu algo se apertar no peito. E se a família vai embora? Então a gente arruma uma nova família. Ou faz os amigos virarem família. A simplicidade da resposta quase o fez chorar. Eduardo ficou ali sentado na grama, assistindo Gabriela brincar. E pela primeira vez em 2 anos não pensou em trabalho, não pensou em responsabilidades, não pensou na dor que carregava. Apenas existiu naquele momento. Você quer brincar comigo? Gabriela perguntou de repente. Eu não sei brincar. Todo mundo sabe brincar, só precisa lembrar. Gabriela colocou uma tampinha na mão de Eduardo. Este é seu carrinho. Você pode escolher para onde ele vai. Eduardo olhou para a tampinha de refrigerante na sua mão. Há quanto tempo não segurava algo tão simples, tão sem valor monetário, mas que representava possibilidades infinitas na mente de uma criança? Para onde os carrinhos costumam ir? Para lugares felizes, Gabriela respondeu como se fosse óbvio. Eduardo moveu a tampinha lentamente pela grama, seguindo o exemplo de Gabriela. Era ridículo, um homem de 42 anos brincando com lixo no jardim. Mas também era libertador de uma forma que ele não conseguia explicar. Quando Maria apareceu para chamar Gabriela para o banho, encontrou o patrão e filha agachados na grama, completamente absorvidos na brincadeira. Eduardo não percebeu imediatamente que estava sendo observado. Estava concentrado demais em mover seu carrinho pela cidade que Gabriela havia criado. Senhor Monteiro? Maria chamou baixinho. Eduardo levantou os olhos, subitamente consciente da situação. Estava com o terno amassado, as mãos sujas de terra, brincando no jardim como uma criança. Desculpe, ele disse, levantando-se rapidamente e sacudindo a sujeira das roupas. Não precisa se desculpar, Maria respondeu, sorrindo pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Fazia tempo que não via alguém brincar com a Gabriela assim. Eduardo olhou para a Gabriela, que guardava cuidadosamente as tampinhas em uma caixinha. Amanhã você pode brincar de novo comigo? Ela perguntou. Eduardo estava prestes a dizer que não, que tinha trabalho importante, que não podia perder tempo com brincadeiras. Mas quando olhou nos olhos esperançosos da criança, as palavras que saíram foram outras. Talvez, Gabriela sorriu como se, talvez, fosse uma promessa. Vou guardar seu carrinho para você. Naquela noite, Eduardo jantou sozinho como sempre, mas a solidão parecia diferente, menos pesada. Na mesa ao lado do prato estava o desenho que Gabriela tinha feito, a versão da mansão com sol e flores e uma figura sorrindo na janela. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo Monteiro foi dormir sem tomar o comprimido para a ansiedade. E pela primeira vez em 2 anos, sonhou com algo além de pesadelos. Sonhou com tampinhas de garrafa transformadas em carrinhos, com uma vozinha doce perguntando se ele queria brincar, com a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ele pudesse lembrar como ser feliz. No 3º dia, Eduardo acordou mais cedo que o habitual. Havia algo estranho na sensação matinal, uma leveza que não sentia há muito tempo. Desceu para a cozinha às 6 da manhã e encontrou a casa ainda silenciosa. Maria chegaria às 7 com Gabriela, e pela primeira vez em anos, Eduardo se pegou esperando ansiosamente pela chegada de alguém. Preparou café para 3 pessoas em vez de apenas um gesto automático que o surpreendeu. Quando percebeu o que havia feito, ficou parado segurando a xícara extra, questionando-se sobre essa mudança inexplicável em sua rotina.
Às 7 em ponto, ouviu a chave girando na porta dos fundos. Passos de Maria, mais pesados. E logo em seguida, os passinhos leves de Gabriela correndo pelo corredor. Eduardo se posicionou na janela da cozinha, fingindo observar o jardim, mas na verdade esperando a explosão de energia que a criança trazia consigo. Bom dia, moço da casa. Gabriela apareceu na cozinha como um pequeno furacão de alegria, carregando uma mochila cor-de-rosa que parecia pesar mais que ela própria. Bom dia, Gabriela. Eduardo se surpreendeu com a naturalidade da resposta. Trouxe uma coisa especial para você hoje, ela anunciou, mexendo na mochila com a concentração de um cientista. Gabriela tirou um pequeno vaso de barro com uma plantinha verde brotando. Era claramente um projeto escolar, feito com muito capricho infantil. É um girassol bebê. Plantei na escola antes da reforma. A professora disse que girassol sempre procura o sol, igual as pessoas procuram a felicidade. Eduardo recebeu o vaso sentindo o peso da terra úmida e a responsabilidade daquele presente. Obrigado. É muito bonito. Você precisa colocar ele na janela e conversar com ele todo dia. Plantas gostam de conversa. Conversar com plantas? Claro, minha avó sempre conversava com as plantas dela. Elas cresciam mais bonitas assim. Eduardo colocou o vasinho no parapeito da janela da cozinha, onde recebia a luz matinal. Era um gesto simples, mas carregado de simbolismo que ele ainda não compreendia completamente. Durante a manhã, enquanto trabalhava no escritório, Eduardo se encontrou olhando pela janela várias vezes. Lá embaixo, no jardim, Gabriela brincava sozinha, criando histórias elaboradas com suas tampinhas e pedrinhas. Havia algo hipnotizante na forma como ela transformava objetos comuns em mundos inteiros. Foi observando a criança que Eduardo teve sua primeira crise emocional real desde que ela chegara. De repente, sem aviso, a imagem de Gabriela brincando se sobrepôs a outra lembrança. Uma que ele havia enterrado tão fundo que pensou nunca mais surfaria. Sua filha, Isabela. Mesma idade de Gabriela. Mesmos cabelos cacheados. Mesma forma de brincar, transformando qualquer coisa em aventura. O ataque de pânico veio como uma onda gigante. Eduardo sentiu o peito se apertar, a respiração ficar difícil, as mãos tremerem descontroladamente. Tentou alcançar os comprimidos na gaveta, mas suas pernas falharam e ele se encontrou sentado no chão do escritório, lutando para respirar. Isabela tinha partido numa manhã de março, 2 anos atrás. Eduardo estava viajando a trabalho, como sempre fazia. Carolina, sua ex-esposa, tinha ligado chorando, as palavras saindo atropeladas entre soluços. Acidente de trânsito. Hospital. Equipe médica lutando por horas. A criança não resistiu aos ferimentos. Eduardo voou de volta para casa, mas chegou tarde demais. Isabela já tinha partido, e com ela toda a luz da família Monteiro. Carolina o culpou pela ausência constante, pelas viagens de trabalho que ele priorizava sobre momentos em família. As palavras dela ecoavam em sua mente todos os dias. Você nunca esteve aqui quando ela precisava, nem no final. O divórcio foi inevitável. Carolina não conseguia olhar para Eduardo sem ver o pai ausente que havia falhado quando mais importava. Ela se mudou para outro país, deixando Eduardo sozinho com uma mansão cheia de lembranças e um coração despedaçado. A crise de pânico estava no auge quando Eduardo ouviu uma batidinha suave na porta do escritório. Gabriela entrou sem esperar resposta, como sempre fazia, mas desta vez encontrou um homem adulto sentado no chão, chorando. "Moço da casa, você está com dodói?" Ela perguntou, aproximando-se sem medo. Eduardo tentou se controlar, limpar o rosto, fingir que estava bem. Mas as lágrimas continuavam caindo e ele não conseguia parar de tremer. "Estou bem, Gabriela. Só preciso ficar sozinho." Mas a criança não se moveu. Em vez disso, sentou-se no chão ao lado dele, exatamente como havia feito no jardim dias atrás. Minha avó sempre dizia que chorar faz bem. É igual chuva para as plantas. Eduardo olhou para a menina através das lágrimas embaçadas. "Às vezes as pessoas ficam muito tristes, Gabriela. Tristes demais para melhorar. Por quê? Porque perderam alguém muito importante." Gabriela processou a informação com a seriedade que apenas as crianças conseguem demonstrar diante da dor adulta. "Você perdeu alguém que você amava?" Eduardo hesitou.
Depois assentiu. Era a primeira vez em 2 anos que admitia isso em voz alta. Era uma menina, igual você. Ela foi embora. Para onde? Para um lugar muito longe. Um lugar de onde não se volta. Gabriela ficou pensativa por um momento. Depois pegou a mão de Eduardo com suas mãozinhas pequenas. Aposto que ela era muito feliz quando estava com você. Ela era muito feliz. A voz de Eduardo saiu quebrada. Então ela ainda está feliz, só que agora no coração. A simplicidade da frase atingiu Eduardo como um raio. Uma criança de 6 anos havia encontrado palavras que anos de terapia não conseguiram fornecer. Você acha que é possível ser feliz de novo depois de perder alguém assim? Gabriela inclinou a cabeça, pensando seriamente na pergunta. Meu pai foi embora quando eu era pequeninha. Mãe chorou muito. Mas agora ela sorri de novo, porque diz que ainda tem amor no coração para dar. Eduardo olhou para Gabriela com nova percepção. Essa criança também carregava perdas, também conhecia dor, mas ainda conseguia ver beleza no mundo. Sabe o que minha mãe faz quando fica muito triste? Gabriela perguntou. O quê? Ela abraça. Abraço cura quase tudo. Antes que Eduardo pudesse protestar, Gabriela se aproximou e o abraçou com a força total de seus bracinhos pequenos. Foi um abraço sem reservas, sem julgamentos, sem expectativas. Simplesmente amor puro oferecido a alguém que estava sofrendo. Eduardo sentiu algo se quebrando dentro dele, mas não de forma destrutiva. Era como se uma represa emocional estivesse finalmente se abrindo, permitindo que sentimentos represados por 2 anos começassem a fluir. Ele retribuiu o abraço, segurando Gabriela como se ela fosse âncora em um mar tempestuoso. Chorou como não chorava desde o funeral de Isabela. Mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de possibilidade. Está melhor agora? Gabriela perguntou quando finalmente se afastou. Eduardo limpou o rosto e pela primeira vez em 2 anos conseguiu sorrir através das lágrimas. Está melhor, sim. Ótimo. Agora você pode me ajudar a terminar a cidade lá fora. Precisa de alguém para ser o prefeito. Eduardo riu. Um som que ele pensou nunca mais conseguiria produzir. Prefeito? Alguém que cuida para todo mundo ficar feliz. Eles desceram juntos para o jardim, onde Eduardo se viu novamente sentado na grama, brincando com tampinhas e pedrinhas. Mas desta vez era diferente. Não estava apenas fingindo participar para agradar a criança. Estava genuinamente presente, genuinamente conectado. Quando Maria veio buscá-los para o almoço, encontrou Eduardo e Gabriela construindo uma prefeitura com galhos secos e folhas. Como está nosso prefeito? Maria perguntou, sorrindo ao ver o patrão com as mãos sujas de terra. Muito bem, Eduardo respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Naquela noite, Eduardo ligou para sua irmã em São Paulo, a primeira ligação pessoal que fazia em meses. Contou sobre Gabriela, sobre como uma criança estava ajudando-o a lembrar que era possível sentir alegria novamente. Eduardo, sua irmã disse, chorando do outro lado da linha. Isabela ficaria feliz sabendo que você está aprendendo a sorrir de novo. Antes de dormir, Eduardo passou pelo escritório e olhou o vasinho de girassol no parapeito da janela. A plantinha havia crescido visivelmente desde a manhã. Oi, plantinha, ele sussurrou, sentindo-se bobo, mas fazendo assim mesmo. Acho que nós dois estamos aprendendo a procurar o sol. Uma semana depois do episódio no escritório, Eduardo acordou sem o peso familiar no peito. Pela primeira vez em 24 meses, não precisou forçar-se a sair da cama. Havia algo diferente no ar, uma expectativa que ele não sentia desde antes da tragédia. Desceu para a cozinha e encontrou Gabriela já instalada na mesa pequena, desenhando em um caderno novo que Maria havia comprado. A criança levantou os olhos e sorriu, e Eduardo percebeu que havia começado a esperar por aquele sorriso todas as manhãs. Bom dia, prefeito, ela disse, usando o apelido que havia inventado depois da brincadeira no jardim. Bom dia, Gabriela. O que está desenhando hoje? Uma surpresa. Mas só posso mostrar quando terminar. Eduardo preparou café para os 3, um ritual que havia se tornado natural. Maria apareceu da lavanderia, claramente surpresa ao ver o patrão servindo café para a filha. Senhor Monteiro, não precisa se incomodar.
Posso preparar o café da Gabriela. Não é incômodo, Eduardo respondeu, e percebeu que era verdade. Durante o café da manhã, Gabriela contou sobre um sonho que havia tido na noite anterior. No sonho, ela voava sobre a cidade como um pássaro, vendo todas as casas de cima. Descrevia cada detalhe com a imaginação vívida das crianças, e Eduardo se encontrou completamente absorvido na narrativa. E sabe o que eu vi da sua casa lá de cima? Gabriela perguntou, olhando diretamente para ele. O quê? Vi você sorrindo na janela. Um sorriso bem grande, igual aos que eu vejo nos filmes. Eduardo tocou involuntariamente o próprio rosto. Quando foi a última vez que havia sorrido genuinamente? Há 2 semanas não conseguia nem lembrar como era a sensação. Depois do café, Eduardo subiu para o escritório. Mas pela primeira vez em anos, não conseguiu se concentrar imediatamente no trabalho. Ficou observando pela janela enquanto Gabriela brincava no jardim, criando histórias cada vez mais elaboradas com seus brinquedos improvisados. A criança havia transformado um canto do jardim em uma espécie de teatro ao ar livre. Usava pedras como personagens, gravetos como cenários e narrava aventuras épicas com vozes diferentes para cada ator. Eduardo se encontrou rindo sozinho no escritório, ao ouvir Gabriela fazendo a voz de um herói corajoso, salvando uma princesa feita de folhas secas. Por volta das 10 horas, Gabriela apareceu na porta do escritório carregando uma bandeja. Trouxe café especial para o prefeito trabalhar melhor, ela anunciou solenemente. Na bandeja havia uma xícara de café, 2 biscoitos caseiros e uma florzinha amarela colhida do jardim. Eduardo recebeu o café e percebeu que estava menos amargo que o habitual. Está diferente hoje. Mãe colocou um pouquinho de açúcar. Disse que vida muito amarga não faz bem. Eduardo bebericou o café adoçado e descobriu que gostava. Há quanto tempo fazia tudo da forma mais difícil, mais amarga, pensando que merecia sofrer? Gabriela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não tem medo de mim? Outros adultos ficam nervosos quando falo com eles. Gabriela inclinou a cabeça, pensando seriamente na pergunta. Porque você tem olhos tristes, não olhos maus. Olhos tristes só precisam de alguém para fazer eles ficarem felizes de novo. A observação atingiu Eduardo como uma revelação. Uma criança de 6 anos conseguia ver através das máscaras que ele usava há anos. E como alguém faz olhos tristes ficarem felizes? Brincando junto, rindo junto, cuidando junto. Gabriela enumerou nos dedinhos. E dando muito abraço. Naquela tarde, Eduardo fez algo impensável. Cancelou 2 reuniões importantes e desceu para o jardim. Encontrou Gabriela tentando ensinar matemática para suas pedrinhas, usando gravetos como números. Posso assistir à aula? Ele perguntou. Gabriela ficou radiante. Claro, você pode ser o professor substituto. Eduardo se sentou na grama e se viu explicando adição simples para um grupo de pedras. Era absurdo, mas também era libertador. Quando foi a última vez que havia feito algo apenas por diversão, sem pensar em produtividade ou resultados? Professor Eduardo, Gabriela disse formalmente. A pedrinha Maria não está entendendo que 2 mais 2 é 4. Eduardo olhou para a pedrinha Maria com toda seriedade. Bem, pedrinha Maria, vamos tentar de outro jeito. Se você tem 2 biscoitos e eu te dou mais 2, quantos biscoitos você tem para o lanche? 4! Gabriela respondeu pela pedrinha batendo palmas. Eles passaram a tarde inteira brincando de escola, com Gabriela alternando entre ser professora e aluna, enquanto Eduardo descobria que conseguia se divertir como não fazia há décadas. Quando Maria os chamou para o lanche, encontrou Eduardo deitado na grama, ouvindo Gabriela contar uma história sobre um dragão que cuspia flores em vez de fogo. O dragão era muito solitário, Gabriela narrava, porque todo mundo tinha medo dele. Mas um dia, uma menininha descobriu que ele só queria amigos. Eduardo virou-se para olhar Gabriela. E o que aconteceu com o dragão? Ele virou o protetor da cidade e nunca mais ficou sozinho. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Em vez de comer sozinho na sala de jantar formal, levou seu prato para a cozinha e jantou com Maria e Gabriela na mesa pequena dos funcionários. Senhor Monteiro, Maria protestou. Não precisa se incomodar. Não é incômodo.
Há muito tempo não tenho uma conversa agradável durante o jantar. Gabriela estava eufórica por ter Eduardo jantando com elas. Contou sobre o dia inteiro, sobre as aulas para as pedrinhas, sobre o dragão da história, sobre como o prefeito era muito inteligente. Sabe qual é meu sonho? Gabriela perguntou de repente. Qual? Que toda a casa tivesse uma família feliz dentro, como a nossa aqui hoje. Eduardo parou de mastigar. Nossa família? É, eu, mãe e você. Uma família diferente, mas uma família. Maria ficou vermelha, claramente constrangida. Gabriela, não pode incomodar o senhor Monteiro com essas coisas. Mas Eduardo estava olhando para Gabriela com uma expressão de descoberta. Sabe, Gabriela, acho que você tem razão. Somos uma família diferente. Depois do jantar, enquanto Maria dava banho em Gabriela, Eduardo subiu para o escritório e fez algo que não fazia há 2 anos. Ligou para seu psiquiatra. Doutor Fernandes? É Eduardo Monteiro. Gostaria de marcar uma consulta. Não é emergência. Na verdade, acho que estou melhorando. Na conversa de 20 minutos, Eduardo contou sobre Gabriela, sobre como estava reduzindo gradualmente a medicação, sobre como havia voltado a sentir interesse pela vida. Eduardo, o médico disse, o que você está descrevendo é notável. Em 2 anos de tratamento, não conseguimos o progresso que você alcançou em 1 semana. É uma criança especial. Não é só isso. Você estava pronto para melhorar, só precisava encontrar uma razão. Depois da ligação, Eduardo foi até a janela e olhou o girassol que Gabriela havia plantado. A planta tinha crescido visivelmente, voltando-se naturalmente para onde havia luz. Obrigado por me ensinar a procurar o sol. Ele sussurrou para a plantinha. Antes de dormir, Eduardo passou pelo quarto de hóspedes onde Maria e Gabriela dormiam. A porta estava entreaberta e ele pôde ouvir Maria contando uma história para a filha. E eles viveram felizes para sempre? Gabriela perguntou. Viveram sim, meu amor. Igual nós vamos viver aqui? Gabriela, nós somos funcionárias aqui. Não podemos ficar para sempre. Mas o tio Eduardo gosta da gente. E a gente gosta dele. Isso não é suficiente. Eduardo se afastou da porta, o coração apertado. Pela primeira vez, compreendeu que tinha muito mais a perder do que imaginava. Gabriela e Maria não eram apenas funcionárias em sua casa. Eram a família que ele havia encontrado quando pensou que nunca mais seria capaz de amar. Naquela noite, Eduardo dormiu sem tomar nenhuma medicação pela primeira vez em 2 anos. E sonhou com jardins cheios de girassóis, com risadas de criança ecoando pelos corredores de sua casa, com a possibilidade de que algumas famílias se formam de maneiras inesperadas, mas não menos verdadeiras. 2 semanas se passaram desde que Eduardo havia jantado pela primeira vez na cozinha e aquele gesto simples havia se transformado em tradição. Todas as noites, os 3 se reuniam na mesa pequena, compartilhando não apenas comida, mas histórias, risadas e uma intimidade que nenhum deles esperava encontrar. Naquela sexta-feira, Eduardo chegou mais cedo do escritório e encontrou uma cena que fez seu coração se apertar de emoção. Gabriela estava ensinando Maria a jogar damas usando tampinhas de garrafa sobre um tabuleiro desenhado em papel. As duas riam alto enquanto Maria fingia não entender as regras, apenas para ver a filha explicar pacientemente pela 10ª vez. Mãe, presta atenção. O rei pode andar para qualquer lado, mas a princesa só anda na diagonal. Ah, entendi. E por que a princesa não pode andar para onde quiser? Porque ela é mais esperta que o rei. Ela só anda quando tem certeza de onde quer ir. Eduardo ficou observando da porta sorrindo. Gabriela havia transformado até mesmo um jogo simples em uma história cheia de personalidade. Posso participar da próxima partida? Ele perguntou, aproximando-se. Tio Eduardo! Gabriela pulou da cadeira e correu para abraçá-lo. Nos últimos dias, ela havia começado a chamá-lo assim naturalmente, e cada vez que ouvia a palavra tio, Eduardo sentia uma onda de carinho que ainda o surpreendia. Você pode jogar contra mim, Gabriela anunciou. Mas aviso que sou muito boa. Ela é mesmo, Maria confirmou sorrindo. Ganhou todas as 5 partidas. Eduardo se sentou no chão ao lado de Gabriela e descobriu que jogar damas com tampinhas de garrafa era surpreendentemente divertido. Mais que isso, descobriu que perder para uma criança de 6 anos
Era uma das experiências mais gratificantes que já havia tido. Ganhei de novo! Gabriela comemorou quando capturou a última peça de Eduardo. Você é realmente boa nesse jogo. Onde aprendeu? Minha avó me ensinou antes dela ir para o céu. Ela dizia que jogo de estratégia desenvolve a mente. Eduardo sentiu uma pontada familiar ao ouvir sobre perda, mas desta vez não foi paralisante. Era uma tristeza compartilhada, compreensível. Sua avó parece ter sido uma pessoa muito sábia. Era. Ela também fazia biscoitos iguais aos que mãe faz agora. Acho que mãe aprendeu com ela no coração. Maria se aproximou, limpando as mãos no avental. Senhor Monteiro, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. O tom sério de Maria fez Eduardo se alertar. Claro. Gabriela, que tal ir regar seu girassol? Posso conversar com ele também? Pode sim. Quando Gabriela saiu, Maria se sentou na cadeira em frente a Eduardo, claramente nervosa. Senhor Monteiro, a creche da Gabriela vai reabrir na segunda-feira e eu não sei como dizer isso, mas preciso encontrar outro emprego. Eduardo sentiu o mundo desabar. Por quê? Fiz alguma coisa errada? Não, senhor. Pelo contrário, o senhor tem sido maravilhoso conosco. Melhor do que jamais esperávamos. Maria pausou, procurando as palavras certas. Mas a Gabriela está se apegando demais. Ela fala do senhor o tempo todo, desenha a nossa família com 3 pessoas, chama o senhor de tio. E qual o problema nisso? Maria olhou para Eduardo com surpresa. O problema é que nós somos funcionárias, senhor Monteiro. E funcionárias não podem se confundir com família. Não é justo com a Gabriela criar expectativas que não podem ser atendidas. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Maria. Ela estava certa, é claro. Mas a verdade era que ele também havia se apegado. Mais do que isso, Gabriela e Maria haviam se tornado a parte mais importante dos seus dias. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Vocês são felizes aqui? Maria hesitou. Mais felizes do que jamais fomos em qualquer lugar. E eu pareço mais feliz nas últimas semanas. Completamente diferente, senhor. Como se tivesse acordado de um sono muito longo. Eduardo se levantou e começou a andar pela cozinha, organizando os pensamentos. Maria, vou contar uma coisa que talvez ajude você a entender. Nos últimos 2 anos eu apenas existia. Tomava remédios para conseguir funcionar, trabalhava para não pensar, dormia para não sonhar. Estava morto por dentro. Maria o ouvia atentamente, vendo uma vulnerabilidade que Eduardo nunca havia mostrado antes. Então Gabriela apareceu com um biscoito e tudo mudou. Ela me ensinou a brincar de novo, a sorrir de novo, a esperar por alguma coisa de novo. Não foi pena, não foi caridade, foi salvação. Eduardo parou na frente de Maria, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Eu sei que somos uma família não convencional. Sei que começou como relação de trabalho. Mas o que temos agora é real, Maria. É verdadeiro. E não quero perder isso. Senhor Monteiro? Eduardo. Por favor, me chame de Eduardo. Maria suspirou claramente emocionada. Eduardo, eu não quero que a Gabriela sofra quando... Quando o quê? Quando eu cansar de vocês. Quando decidir que não quero mais ter uma família? Eduardo se ajoelhou na frente de Maria, pegando as mãos dela. Maria, em 2 semanas vocês me deram mais alegria do que eu tive em 2 anos. Por que eu abriria mão disso? Neste momento, Gabriela voltou correndo para a cozinha. O girassol cresceu mais, e acho que ele gostou da conversa porque ficou mais amarelinho. Ela parou ao ver Eduardo ajoelhado na frente da mãe, e sua expressão mudou para preocupação. Vocês estão brigando? Não, meu amor. Maria se apressou a responder. Estamos conversando sobre coisas importantes. Que tipo de coisas importantes? Eduardo olhou para Gabriela, depois para Maria, e tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Gabriela, como você se sentiria se eu pedisse para você e sua mãe morarem aqui para sempre? Não como funcionárias, mas como família? Os olhos de Gabriela se arregalaram. Para sempre mesmo? Para sempre mesmo. Com seu próprio quarto, com brinquedos, com tudo que uma família precisa. Gabriela olhou para a mãe, depois para Eduardo, tentando processar a magnitude da proposta. Isso significa que você seria meu tio de verdade? Se você quiser, seria seu tio de verdade.
Gabriela correu para Eduardo e o abraçou com toda a força de seus bracinhos pequenos. Eu quero muito! Eduardo olhou para Maria por cima da cabeça da filha. E você, Maria? O que acha? Maria estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu acho que também quero muito. Naquela noite, Eduardo fez ligações que não fazia há anos. Ligou para sua irmã, contando sobre Maria e Gabriela, sobre como havia encontrado uma nova família. Ligou para seu advogado, pedindo orientação sobre adoção informal. Ligou para seu médico, cancelando a receita de antidepressivos. Depois das ligações, os três se sentaram no jardim, observando as estrelas. Gabriela estava sentada no colo de Eduardo, Maria ao lado deles, todos olhando para o céu imenso. Tio Eduardo, Gabriela disse baixinho, obrigada por deixar a gente ficar. Obrigado por me ensinarem a ser feliz de novo. Sabe qual é a melhor parte de ser família? Gabriela perguntou. Qual? É que agora, quando você ficar triste, eu posso cuidar de você. E quando eu ficar triste, você pode cuidar de mim. E mãe cuida de nós dois. Eduardo beijou o topo da cabeça de Gabriela, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Essa é realmente a melhor parte. Maria se aproximou mais e, pela primeira vez, os três se abraçaram como família. Uma família que havia se formado de maneira inesperada, através de biscoitos caseiros e brincadeiras no jardim, mas que era tão real e verdadeira quanto qualquer outra. No jardim, o girassol de Gabriela se voltava para as estrelas, crescendo forte e saudável, exatamente como a nova família que havia encontrado sua luz. Um mês havia se passado desde que Eduardo havia oficializado sua nova família, e a mansão havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas, conversas e o som constante de pezinhos correndo pelos corredores de mármore. Eduardo estava no escritório revisando contratos quando ouviu um estrondo vindo do andar de baixo, seguido por um silêncio súbito que fez seu coração disparar. Desceu as escadas correndo, encontrando Maria ajoelhada ao lado de Gabriela no hall principal. A menina estava sentada no chão, segurando o joelho direito, lágrimas escorrendo pelo rostinho. Ao lado dela, os cacos de um vaso antigo espalhados pelo piso de mármore contavam a história do acidente. O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou imediatamente ao lado das duas. Eu estava correndo atrás da bolinha. Gabriela soluçou. E esbarrei na mesinha. Desculpa, tio Eduardo, eu quebrei seu vaso bonito. Eduardo olhou para os cacos do vaso que havia custado R$5.000, depois para o joelho arranhado de Gabriela, e não hesitou nem um segundo sobre o que era realmente importante. Não importa o vaso, meu amor. Importa se você está machucada. Ele a pegou no colo com todo cuidado, examinando o ferimento. Era apenas um arranhão superficial, mas para Gabriela parecia o fim do mundo. Dói muito, ela choramingou, agarrando-se ao pescoço de Eduardo. Vamos cuidar de você, princesa. Maria, pode trazer o kit de primeiros socorros? Eduardo carregou Gabriela até o sofá da sala, sentando-se com ela no colo. Enquanto Maria foi buscar os curativos, ele ficou fazendo carinho no cabelo da menina, sussurrando palavras de conforto. Tio Eduardo, Gabriela disse entre soluços. Você não vai ficar bravo comigo por quebrar seu vaso? Gabriela, olha para mim. Eduardo segurou o rostinho dela com delicadeza. Não existe nada nesta casa mais importante que você e sua mãe. Nada. Vasos podem ser substituídos, mas pessoas especiais como você são únicas no mundo inteiro. Quando Maria voltou com o kit médico, Eduardo insistiu em cuidar pessoalmente do ferimento. Limpou o arranhão com todo cuidado, aplicou antisséptico fazendo careta junto com Gabriela quando ela reclamou que ardia, e colocou um curativo colorido com desenhos de unicórnios. Pronto, minha corajosa. Daqui a poucos dias nem vai lembrar que se machucou. Você é um médico muito bom, Gabriela disse, admirando o curativo. Quase não doeu. Aprendi a cuidar de machucados quando era pequeno. Às vezes eu me machucava e tinha que me cuidar sozinho. A confissão saiu antes que Eduardo pudesse se censurar. Gabriela o olhou com curiosidade. Por que você tinha que se cuidar sozinho? Eduardo hesitou, olhando para Maria, que fez um gesto encorajador com a cabeça. Porque eu não tinha uma família como você tem. Meus pais foram embora quando eu era muito pequeno
E eu morei em um lugar onde tinha muitas crianças, mas poucos adultos para cuidar de todas. Igual um orfanato? Gabriela perguntou com a franqueza das crianças. Sim, igual um orfanato. Gabriela processou a informação com seriedade. Depois se aconchegou mais no colo de Eduardo. Então você entende como é não ter família de verdade? Entendo sim. E agora nós dois temos família de verdade, né? Eduardo sentiu a garganta apertar de emoção. Agora nós dois temos. Naquela tarde, Eduardo cancelou todas as reuniões e passou o tempo brincando com Gabriela, que havia esquecido completamente do machucado. Eles construíram uma fortaleza com almofadas na sala, brincaram de esconde-esconde pelos corredores e Eduardo até mesmo tentou ensinar Gabriela a jogar xadrez. Este é o rei, ele explicou segurando a peça. É a peça mais importante do jogo. Por que ele é importante se anda só uma casinha? Porque todo mundo protege ele. Se o rei cair, o jogo acaba. Gabriela pegou a rainha e a colocou ao lado do rei. E esta? Esta é a rainha. É a peça mais poderosa. Então por que ela não é a mais importante? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Eu nunca pensei nisso. Acho que importância e poder são coisas diferentes. Gabriela disse filosoficamente, como se tivesse descoberto algo profundo. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, Gabriela fez uma pergunta que mudou tudo. Tio Eduardo, você tem foto da sua filhinha que foi embora? Eduardo parou de descascar batatas, o coração acelerando. Em 3 meses, era a primeira vez que alguém perguntava diretamente sobre Isabela. Tenho sim. Posso ver? Eduardo olhou para Maria, que assentiu encorajadoramente. Você tem certeza que quer ver? Tenho. Quero conhecer ela, mesmo que só na foto. Eduardo subiu para o escritório e voltou com uma moldura que ficava guardada na gaveta há 2 anos. Era uma foto de Isabela aos 5 anos, rindo no parquinho, os cabelos cacheados brilhando no sol. Gabriela recebeu a foto com reverência, estudando cada detalhe. Ela é muito bonita. Parece comigo? Parece sim. Vocês têm a mesma idade que ela tinha, quando partiu. Qual era o nome dela? Isabela. Isabela, Gabriela repetiu carinhosamente. Aposto que ela gostaria de mim. Gostaria muito. Vocês seriam melhores amigas. Gabriela continuou olhando a foto. Depois levantou os olhos para Eduardo. Tio Eduardo, posso falar uma coisa importante? Claro, minha princesa. Eu acho que Isabela mandou mamãe e eu para cuidar de você, do céu, porque ela sabia que você estava muito triste sozinho. Eduardo sentiu lágrimas brotarem nos olhos. A simplicidade e pureza da observação de Gabriela o atingiu como um raio de luz. Você acha mesmo isso? Acho. Porque só alguém que amava muito você mandaria pessoas especiais para fazer você sorrir de novo. Eduardo abraçou Gabriela, chorando abertamente pela primeira vez desde que ela chegara. Mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de cura, de paz. Obrigado, Gabriela, por me ajudar a entender isso. De nada, tio. É isso que família faz. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há 2 anos. Colocou a foto de Isabela na estante da sala, ao lado de uma foto nova que havia tirado de Maria e Gabriela no jardim. Agora elas podem se conhecer, Gabriela disse, satisfeita ao ver as 2 fotos lado a lado. Antes de dormir, Eduardo entrou no quarto de Gabriela para dar boa noite. A menina estava aconchegada na cama nova que ele havia comprado, cercada de bichos de pelúcia. Tio Eduardo, ela disse sonolenta, obrigada por não ficar bravo comigo hoje. Obrigado por me ensinar que algumas coisas são mais importantes que vasos caros. Quais coisas? Amor, família, pessoas que se importam quando você se machuca. Gabriela sorriu. Agora você nunca mais vai se machucar sozinho. E você também não. Eduardo beijou a testa de Gabriela e apagou a luz. No corredor, encontrou Maria esperando por ele. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por mostrar para minha filha como um homem de verdade cuida de quem ama. Ela nunca teve isso antes. Ela me ensinou como amar de novo. Acho que estamos quites. Naquela noite, Eduardo dormiu profundamente, sem pesadelos pela primeira vez em 2 anos. Sonhou com um jardim cheio de flores, onde 2 menininhas brincavam juntas enquanto ele observava.
finalmente em paz com o passado e esperançoso sobre o futuro. No parapeito da janela, o girassol de Gabriela havia crescido tanto que suas pétalas douradas tocavam o vidro, como se quisesse iluminar toda a casa com sua luz. 6 meses depois do primeiro biscoito oferecido por uma garotinha no corredor, Eduardo Monteiro acordou com o som de risadas vindas do jardim. Olhou pela janela e viu Gabriela ensinando Roberto, o mordomo, a jogar amarelinha, enquanto Maria regava as flores que haviam plantado juntas em canteiros antes inexistentes. A mansão havia se transformado completamente. As paredes que antes ecoavam apenas silêncio, agora reverberavam com vida, música e conversas calorosas. Eduardo havia contratado uma professora particular para Gabriela, mas mantido a criança na escola pública, por insistência dela mesma. "Quero ficar com meus amigos, tio Eduardo. Dinheiro não faz amizade melhor", ela havia explicado com sua sabedoria de 6 anos. Naquela manhã especial, Eduardo desceu para a cozinha e encontrou uma surpresa esperando por ele. Na mesa estava um bolo caseiro decorado com velas coloridas e uma faixa feita à mão com a caligrafia incerta de Gabriela. "Feliz aniversário da nossa família." "Surpresa!" Gabriela gritou, pulando de trás do balcão da cozinha. "Hoje faz exatamente 6 meses que viramos família de verdade." Eduardo ficou emocionado. Ele nem mesmo lembrava da data exata, mas Gabriela havia marcado no calendário e planejado tudo secretamente com Maria. "Minha princesa, você lembrou do nosso aniversário?" "Claro! Dias importantes a gente nunca esquece." Gabriela correu para abraçá-lo. "E este é o dia mais importante da minha vida toda." Maria se aproximou, sorrindo com aquela expressão de mãe orgulhosa que Eduardo havia aprendido a adorar. Ela acordou às 5 da manhã para decorar tudo. Não consegui convencê-la a esperar um horário mais civilizado. 5 da manhã? Eduardo riu, pegando Gabriela no colo. "Por que tão cedo?" "Porque queria que tudo estivesse perfeito quando você acordasse. Igual você faz com a gente todos os dias." Durante o café da manhã, enquanto comiam fatias do bolo caseiro, Gabriela contou sobre os planos que havia feito para o dia. "Primeiro vamos ao parque. Depois ao shopping comprar presente para Roberto, porque ele está fazendo aniversário semana que vem. Depois vamos visitar a escola para você conhecer minha professora nova. E à noite vamos jantar no restaurante italiano que você disse que gosta." Eduardo ouviu cada item da lista elaborada, impressionado com a capacidade organizacional de uma criança de 6 anos. "E você planejou tudo isso sozinha?" "Não. Mamãe me ajudou com as partes difíceis, tipo ligar para o restaurante, mas as ideias foram minhas. São ideias maravilhosas." "Mas você tem certeza que quer gastar nosso dia especial fazendo coisas para outras pessoas?" Gabriela olhou para Eduardo como se a pergunta fosse óbvia. "Tio Eduardo, felicidade só é completa quando a gente divide com quem ama. E nós amamos muita gente agora." Mais uma vez, Eduardo se viu aprendendo lições profundas com uma criança que via o mundo com uma clareza que adultos perdem ao longo da vida. O passeio ao parque foi revelador. Eduardo observou Gabriela interagindo com outras crianças, dividindo brinquedos, incluindo uma menina tímida que brincava sozinha, defendendo um garoto menor que estava sendo provocado pelos maiores. "Ela é especial", comentou uma mãe que estava sentada no banco ao lado de Eduardo. "Sua filha tem um coração dourado." "Não é minha filha biológica", Eduardo respondeu naturalmente. "Mas é minha filha do coração. Às vezes, as famílias mais bonitas são as que escolhemos", a mulher disse, sorrindo. Eduardo concordou, observando Gabriela empurrar uma criança cadeirante no balanço adaptado, garantindo que ela também se divertisse. "Gabriela", ele chamou quando ela se aproximou. "Por que você sempre ajuda as outras crianças?" "Porque todo mundo merece ter alguém que se importe. Você me ensinou isso." "Eu te ensinei isso?" "Claro, quando você escolheu cuidar de mim e da mamãe, mesmo não sendo obrigado. Isso me ensinou que amor é uma escolha que fazemos todos os dias." No shopping, Eduardo insistiu em comprar presentes para Gabriela também, mas ela escolheu coisas simples. Um livro de histórias para lerem juntos, uma planta pequena para colocar ao lado do girassol e um porta-retratos para a foto das 2 filhas de Eduardo. "Não quer uma boneca nova? Um videogame? Roupas da moda?" Eduardo perguntou, confuso com as escolhas modestas.
Tio Eduardo, eu já tenho tudo o que preciso. Uma família que me ama, uma casa cheia de carinho e muitas histórias para viver ainda. A visita à escola foi especialmente emocionante. A professora de Gabriela, Dona Ângela, elogiou a menina efusivamente. Gabriela é uma criança extraordinária, Sr. Monteiro. Além de inteligente, ela tem uma maturidade emocional impressionante. Sempre ajuda os colegas, nunca exclui ninguém e tem uma forma de resolver conflitos que surpreende adultos. Ela mudou minha vida completamente, Eduardo confessou. Antes dela chegar, eu estava perdido. Crianças especiais têm esse poder. Elas nos lembram do que realmente importa. Durante a conversa, Eduardo ficou sabendo que Gabriela havia contado para toda a turma sobre sua família nova e sobre como tinha ajudado o tio Eduardo a ficar menos triste. Ela é uma pequena terapeuta. Sempre que algum colega está chorando, ela oferece biscoito caseiro e um abraço. O jantar no restaurante italiano foi mágico. Os três se sentaram em uma mesa próxima à janela, compartilhando pratos e histórias. Eduardo percebeu como eram naturais juntos, como as conversas fluíam sem esforço, como riam das mesmas coisas. Tio Eduardo, Gabriela disse no meio do jantar, posso te contar um segredo? Claro, minha princesa. Antes de conhecer você, eu sempre pedia para Deus me mandar um papai. Não sabia que ele ia mandar um tio que era melhor que qualquer papai do mundo. Eduardo sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Gabriela, e tem mais. Agora eu peço para Deus para você ser feliz para sempre. Porque quando você é feliz, eu sou feliz. E mamãe é feliz. E a casa toda fica feliz. Maria pegou a mão de Eduardo sobre a mesa, os três unidos em um momento de pura gratidão. Vocês salvaram minha vida, Eduardo disse, a voz embargada. Literalmente salvaram minha vida. E você salvou a nossa também, Maria respondeu. Nos deu uma família, um lar, um futuro que nunca imaginamos possível. Depois do jantar, caminharam pelo centro da cidade, Gabriela no meio, segurando as mãos dos dois adultos. Era uma cena simples, mas para Eduardo representava tudo o que havia perdido e encontrado novamente. Olha, tio Eduardo, Gabriela apontou para uma vitrine. É igual o nosso girassol. Na vitrine havia um quadro com um campo de girassóis, todos voltados para o sol. Sabe por que eu gosto tanto de girassol? Gabriela perguntou. Por quê? Porque mesmo quando está nublado, ele lembra onde tem sol e fica esperando, igual você fez. Mesmo quando estava muito triste, você lembrou onde tinha amor e ficou esperando ele voltar. De volta em casa, enquanto Gabriela tomava banho, Eduardo e Maria se sentaram no jardim, observando o girassol que havia crescido tanto que agora era quase uma árvore pequena. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo perguntou. De ter esperado tanto tempo para aceitar que merecíamos ser felizes? Maria respondeu. E você? De ter perdido 2 anos achando que não merecia amor? Gabriela apareceu de pijama carregando um embrulho pequeno. Tio Eduardo, tenho um presente especial para você. Dentro do embrulho estava um desenho novo, diferente de todos os outros. Mostrava a mansão, mas desta vez havia 3 figuras na varanda.